Hello, meu povo! Gente, eu tô com vontade de gritar. Eu vou até chamar a vinheta pra eu digerir isso aqui. Caramba, olha só. Só tô com gente de peso hoje, tá? Tô até emocionada. Vou fazer uma apresentação diferente hoje, tipo aquelas de banda, de rock. E agora com vocês, da bateria! Aí o cara entra solando, né? Isso aí. Léo Pianes, que já falou, o nosso nutripolêmico, o meu dupla sertaneja, de rosa e rosinha. Hoje a gente tá diferente. Hoje a gente tá diferente, não tá de rosa Black e rosinha. White hoje. E aqui, Cássio Góes, Boa tarde. Nosso bodybuilder, meu colega de nutrição. Enfim, chegando ao fim. Sim, estamos aí na luta. E aqui, à minha esquerda, o nosso querido Léo Rego, educador físico para tudo. Calma, pelo amor de Deus, não. Primeiro, querido por quem, né? Segundo, por não, mim, gente, poxa. pelo amor de Deus, não. Eu até falo pra vocês, eu não sei se Thalita conversou com vocês, pra todo mundo que estiver ouvindo. Pelo amor de Deus, é uma bandeira extremamente necessária. Não existe educador físico. Pelo amor de Deus, não façam isso. Nós somos profissionais de educação física. Teve um cliente meu que até colocou no Instagram que educador físico é um professor de física. Ele é educador porque ele é físico, né? Porque não existe, gente. Mas isso é besteira, é o senso comum. Não, mas foi por causa de uma palavra errada que a educação física quase deixou de ser uma profissão regulamentada. Muitos casos na justiça são perdidos porque quando a pessoa escreve lá, o advogado, às vezes não sabe escrever educador físico e perde o processo. Então, é muito sério para quem é da educação física, profissionais de educação física. E é uma correção com todo amor e carinho, tá? Não é mimimi. Sim, eu vi também no Instagram, acho que de outro profissional também falando. E aí quando eu coloquei, ele já veio me falar, eu falei, não, isso é extremamente importante, porque eu quero levar realmente conhecimento para as pessoas. Né? Pra mim é novidade. Pra você ver. Eu já tinha sido chamado essa atenção. Tinha botado educador físico, porque às vezes no corre-corre você acaba falando de forma natural, né? Só que um profissional da educação física... porque assim, eu não gosto de ficar chato, mas tem todo um contexto histórico. A educação física teve a sua era esportivista, né? E a época militarista. E nessa época, a função da gente era realmente... só tratar do físico. E nessa época a gente ganhou o apelido de educador físico. E aí ficou, né? É igual apelido. Entendi. É fogo, né? Mas a gente tá querendo tirar isso. Entendi, ótima explicação. Então, bom, mas o tema não é esse, tá, gente? Não. O nosso tema hoje é falar um pouco mais sobre a questão de ser fisiculturista. E aí trouxe um nutri, trouxe um profissional de educação física e trouxe um cara que vive isso, né? O cara que vive... Tem quantos anos que você já vive? Bom, que eu comecei a treinar já tem uns 10 anos de treino, mais ou menos. Mas que eu resolvi, apesar de muita vontade anterior, mas amadurecer a ideia, me estabilizar, verificar realmente, conhecer mais da área para assim ter minha primeira experiência. Bom, acho que tem 3 anos que eu realmente participo de competições. É um estilo de vida ou um esporte? Considero ambos. Ambos. É um esporte no sentido que requer alto rendimento, compromisso, competição no sentido de você ter que superar você mesmo todos os dias e ter uma disputa entre várias pessoas. Então exige um pouco a mais do que apenas o estilo de vida. Existe um compromisso um pouco além. Porém, também um estilo de vida que te ensina muita coisa fora daquele ambiente. Planejar tempo, você se torna praticamente um senhor do tempo, para você dar conta de tudo. Trabalhar, estudar, fazer tudo tem que ser feito, você tem que ser um cara organizado. Então isso, uma pessoa organizada, ela se dá bem em todas as searas, porque ela consegue gerenciar tempo no trabalho, ela se torna metódica, rotineira, e isso se torna para ela uma arma, uma carta na manga, porque ela consegue dar conta de vários afazeres. Ela não pensa muito no problema, ela sempre busca a solução. E o que mais te motivou a entrar nesse mundo, nesse esporte, nesse estilo de Costumo falar que o fisiculturismo gera curiosidade em muita gente, mas ele é para quem realmente tem essência. Você vê muita gente que sobe e faz ali para
uma fotinha, um mimimi, um status, e existem as pessoas igual eu vivo mais no meio que realmente são fisiculturistas de essência. E isso é uma coisa que eu até brinco, eu tenho fotos pequenininhas onde eu ficava brincando, posando, sempre admirei e super-heróis mais fortes. E aquilo sempre fez parte de mim, era algo que me chamava atenção no sentido de sentimento, de eu sentir algo massa por aquilo ali. Aí quando eu comecei a treinar, sempre almejei ser forte. E não me contentava com isso, eu queria sempre mais. Então eu busquei aprender, conhecer bons profissionais. Então passei por Cíntia, Léo, sempre fui interagindo com todo mundo, buscando mais conhecimento. E eu acho que daí foi cada vez mais quebrando esses paradigmas, porque querendo ou não, a gente vive numa sociedade onde você escuta muito falar que o fisiculturista é aquele cara burrão, o fisiculturista é aquilo, o fisiculturista é o ogrão. É um maromba que só sabe treinar. Johnny Bravo. A pergunta que você mais escuta, quanto tempo você passa na academia por dia? Sim. Eu falo, meu amigo, eu acordo às 4 para ir pra academia, o restante do dia todo eu trabalho. Sim. Então... Posso contar uma história sobre ele? Ele abria academia, né? Tipo, e o engraçado, você falou 3 anos, mas tu não contou pandemia, porque acho que em 2015, 2016 ali que eu te conheci, você já tinha essa ideia. Eu tinha ideia. Acho que você fisiculturista. Quando você perguntou o que motivou ele, que incentivou, com certeza não fui eu. Porque eu falava assim, não faz isso não, Cássio, pelo amor de Deus, fica com o corpo do jeito que tá, não mexe e tal. Porque eu falo pra todo mundo que eu odeio fisiculturismo. E aí todo mundo fica... Aí ainda perguntaram, o que você vai fazer lá? Eu falo, eu odeio justamente porque me cativa tanto e me machuca tanto o preconceito que as pessoas têm com um esporte. É uma modalidade esportiva e vai ter todas as implicações de uma modalidade esportiva. As pessoas entendem tão pouco sobre isso que tem preconceitos tão grandes. E aí, por que eu odeio? Porque eu pego todas as bandeiras de preconceito pra mim. E aí eu vou em defesa deles, eu vou em todos os campeonatos, eu vou lá gritar na frente e tal. E eu falo, gente, eu não tinha tempo pra estar aqui, mas tô lá no fisiculturismo. Eles são atletas muito mal compreendidos, e na minha opinião. Assim. Como em qualquer série, a gente pega jogadores de futebol que são totalmente descompromissados, que não têm conhecimento, que fazem... E no mesmo coisa do fisiculturismo, você vai ter atletas que vão queimar a área, vão ser irresponsáveis, vão fazer... Muita coisa pautada, igual um papo que a gente estava tendo um pouco antes, pautado simplesmente em drogas e tudo. E você vai ter, de fato, os atletas, aqueles que atribuem todo o esforço no trabalho, na dedicação, na alimentação e que levam isso como um ponto até de influenciar as pessoas a mudar o estilo de vida, ser um influenciador de bons costumes. Até por isso também que a pergunta ela pode ser junta, mas também pode ser separada. Há quem tem estilo de vida que é mais bodybuilder do que muito bodybuilder que sobe no palco. E há também as pessoas que sobem no palco que só tem aquele objetivo específico, só vive aquilo pré-determinado aquele mês, aqueles meses de competição. Após isso, tem uma vida totalmente contrária à vida condizente que é necessária para você estar. Isso é muito evidente, porque hoje em dia a gente tem um livro aberto da vida das pessoas que é o Instagram. Sim. Então a gente realmente verifica o que você acabou de falar. Eu vejo muitas pessoas que se auto-intitulam atletas, mas que fazem 2-3 meses de preparação e o restante do ano é em rock, em festa, vivendo um estilo de vida completamente contraposto ao que ele se propôs para a competição. Isso traz vários malefícios, além de que, querendo ou não, quando você atinge percentuais de gordura, um físico para competição, você tem alterações metabólicas no corpo. Sim. Você não pode simplesmente abrir mão disso depois e soltar a corda e viver a vida doidada. Você tem reflexos muito ruins. Então você vê pessoas nos dois extremos o ano inteirinho. Porque até falo, você chegar é fácil. Agora você chegar com saúde é mais difícil. Você manter é mais difícil ainda, né? Então, porque... dois extremos o tempo todo que a gente enxerga no pessoal. Chega aquele cara que você olha pra ele e fala, você é atleta? O cara tá 3 vezes o tamanho, aí dá 3 meses... Eu sou atleta, Cássio, aqui. E eu não falo nem de físico, não, porque existe o off que você tem um acúmulo de gordura. Mas você vê que a pessoa tá trabalhando em prol daquilo. E existe o cara que você vê que não, ele não faz nada condizente com aquilo durante o ano. Que acha que é um interruptor, on e off. Aí ele vai lá, vou competir em outubro. 3 meses antes, ele começa, passa fome, 4 carnes por dia, só come clara de ovo e alface. Pô, a vida do fisiculturismo não é isso. Não é isso, não. Você sabe que toda a evolução histórica de todo esporte para ele se tornar profissional, ele passou por isso. Enquanto as pessoas ainda não apresentaram uma maioria de atletas profissionais do que atletas amadores, esses que não levam a vida de profissional, o esporte demora mais a se profissionalizar. Eu acho que quando o fisiculturismo tiver realmente uma presença
estritamente de profissionais igual você, Sim, igual verdade. alguns que eu conheço, eu acho que ali o pessoal vai começar a ver que aquilo é uma profissão também, além de ser somente um E isso esporte. está crescendo rápido. Essa marginalização que o fisiculturista do começo dos anos 2000, o começo da década agora de 10, já está mudando. Hoje já tem uma imprensa voltada que Sim. cobre fisiculturismo. Já temos atletas referências no mundo. O Brasil hoje Injetaram só perde dinheiro para os também, Estados né? Unidos em questão de investimento. Nossa. Que é investimento no atleta amador, falando. Exatamente. Né? Diversos CTs, a gente nunca teve um cenário desse no Brasil hoje em dia. CTs profissionais abertos em diversas capitais do Brasil, angariando atletas amadores de potencial para trabalhar em cima deles e preparar atletas promissores para o futuro. E nós temos um fenômeno que vai além não só do fisiculturismo, mas também é refletir no fisiculturismo, que é de pessoas que utilizam rede social e se engajam através disso. Então, hoje nós temos influências na área de fisiculturismo que são tão grandes ou maiores do que muitos atletas de ponta americanos ou até influências de fora. O campeão do Mr. Olímpia, que vamos dizer é a Copa do Mundo do fisiculturismo, tem menos seguidor no Instagram do que um Renato Cariani, que é o maior influencer do YouTube de musculação, de estilo de vida e de fisiculturismo. E algo muito importante e que agregou demais para a área do fisiculturismo foi trazer o conhecimento, foi realmente trazer ciência para o meio. Então, hoje em dia, a gente tem as maiores referências, e não a nível só Brasil, até mundo Mundial. de treinadores, de professores, de estudiosos, trabalhando em cima disso e trazendo um fisiculturismo muito mais pautado na ciência, bioquímica, fisiologia. Então, hoje em dia, você vê os atletas se preparando. Hoje em dia, com base em ciência, é completamente você ver um atleta old school se preparando. Antes era só achismo, né? Isso. Funciona contigo, então Isso vou aí. passar para aquele outro porque funciona com também. ele. Exatamente. Não Como se tinha fosse uma regra de bolso uns pra todo estudos, mundo, né? Vamos fazer um choque d'água. Aumenta a água e corta a água. Não. O que é o aumento de água? Qual a função daquilo? Quanto tempo para aquilo ocorrer no corpo? Vamos estudar todas essas variáveis para entender o porquê fazer aquilo e até onde é aplicável ou não. Se não passar do ponto, se passar do ponto. Cortar carboidrato é sim uma variável plausível ou não. Você vai perder rendimento, perder volume. É necessário ou não. Então você entende o que aquilo Mas faz então no corpo. vamos tentar. Até por isso também, só para pegar o gancho que já vai para outra área, da área dos profissionais, hoje em dia não só temos uma gama de atletas que estão se profissionalizando, competindo nos maiores campeonatos e até ganhando, como também os coaches desses atletas já são brasileiros. Exato. Isso era uma coisa que antigamente não coach tinha. americano. Você queria competir, ser atleta de ponta, tinha que pagar em dólar, tinha que investir em coach de fora. Tinha que morar fora. E tinha que morar fora. Como Eduardo Corrêa, que é o maior representante brasileiro, morou fora por muitos Há anos. pouco tempo, Rafael Brandão, o nosso maior representante hoje, novo, que no Brasil do bodybuilder teve que morar vários anos, há pouco tempo atrás, fora para conseguir uma Ele ainda evolução. tá com coach americano, mas se você for ver outros caras, eles já estão com coach brasileiro competindo no Olímpia. Mas como hoje em dia eles estão fazendo co-work, né? Estão também, trabalhando né? junto. O treinador daqui. o profissional de educação física que atua com eles diretamente é o brasileiro, e quem dá diretriz da parte médica, de saúde, de nutrição é um americano, por exemplo. Ou também temos, no caso do bodybuilder feminino, o maior treinador hoje feminino é brasileiro, que é o Ricardo Paraim, né? Ninguém Agora, fez tanto campeão olímpico como ele. entenderem um pouco, porque existem categorias. Perfeito. Várias categorias. Assim, quais são essas categorias? Só para as pessoas entenderem. Isso é maneiro. Quais Porque a gente são? quando vê... No caso masculino, a gente não liga muito, mas no caso das mulheres, principalmente, eu queria abordar já de cara. Mas também teve preconceito. Já ouvimos Mr. Olímpia falando que Men's Physique não era bodybuilder. Não, sim, isso aí. Mas aí, tipo assim... Que são duas... Que são duas... são duas... Que são são duas vou deixar vertentes, ele né, falar Dara? quais são as categorias de verdade, depois eu vou te falar como que eu falo que são as categorias. É porque você vê muito assim... Você conversa com... Pô, aquela menina é fisiculturista. Fisiculturista? Já imagina uma mulher forte, isso aqui. Vou dar um exemplo claro. Minha amiga de time, já foi muito... A gente treina junto todo dia. Fernando Pignaton, um corpo lindo, tudo. Foi competir agora fora do Brasil, pelo Elite Pro da FBB.
tá voltando pro Brasil. Ninguém fala que ela é fisiculturista, uma nutricionista. Ela é uma fisiculturista, ela é da categoria wellness. Wellness, falando a grosso modo, é aquele típico shape da mulher brasileira. Uma perna torneada, uma bunda avantajada, uma cintura fina. Não à toa, a maior parte das campeãs olímpicas, se não todas, sempre foram brasileiras. Brasil é o topo da categoria. E aí a gente tem a categoria biquíni, outra categoria que, se pegar... Você nem acha que a mulher malha. Porque ela é elas magrinha, são magras. Hoje em dia na NPC ainda se exige um ombro trabalhado, mas é um corpo meio modelo, um pouco mais forte. Ela tem que ser fina, ela tem que ser slim, ela não pode ter volume, ela não pode ter cortes marcantes. Então são duas categorias bem femininas, que onde elas, quando elas estão fora de competição, você nem fala que elas são competidoras. Aí a gente vem para categorias mais... Atléticas, no caso. Que tem a Woman's Physique, que ela se assemelha ao Men's Physique no masculino. Ela tem que ter um shape V. Ela tem uma dorsal mais desenvolvida, uma perna menos desenvolvida, mais bem cortada. Ele tem a categoria Bodybuilder feminino, que foi reintegrado hoje em dia às categorias, que tinha sido banido por um período e agora retornou. Que aí sim a gente tem uma categoria que exige volume das mulheres, uma musculatura muito bem trabalhada, avantajada. Então são categorias, todas elas dentro do cenário fisiculturismo. Wellness, biquíni, Woman's Physique, bodybuilder feminino, figure, que é uma wellness, nem uma Woman's Physique, mas ela está naquele intermédio ali. Entendi. E na questão masculina? Masculina a gente tem, igual ele levantou, a gente tem a categoria que muitos enxergam como porta de entrada para o fisiculturismo, outros enxergam como categoria fitness, mas que é a mais uma hypada, categoria, né? Fisiculturismo, porque exige um trabalho, um comprometimento tanto quanto os outros. Exige exigências de corpo, de físico diferentes. É a Men's Physique, que é o pessoal que sobe de bermuda, tem que ter uma cintura fina, uma dorsal avantajada, é o shape V que a gente chama. Você tá ouvindo? O Felipe Franco, que foi o marido da Juju Salimene, Panicat. Ele é um representante, um dos maiores, o mais famoso dentre os representantes brasileiros. É uma cintura amarrada, tem que ter essa cintura amarrada, não pode ter um abdômen estufado, ele tem que manter uma linha totalmente estética o tempo todo, um peitoral aberto, então ela tem critérios para aquela categoria. Um ombro avantajado, tem que desenhar exatamente uma pirâmide invertida. Um bonequinho que você compra, olha e acha bonitinho, o Men's Physique é praticamente isso. O Ken da Barbie. Só que mais forte. Exato. Adorei E tem que ter um rosto bonito, apesar de hoje em dia terem uns campeões, as pessoas feias competindo, ganhando. Sem citar nomes. É padrão que você tem um rosto atraente, né? Eu vou facilitar a tua vida, ó. São os homens com bermuda, os homens com sungão e os homens com sunguinha. Pronto, que aí eu ia entrar. Tem o Classic Physique, que é onde eu me enquadro, eu subo nas duas categorias, mas eu sou um Classic Physique, que eu gosto muito da categoria, que é aquela sunga maior, preta, um pouco maior, onde é como se fosse resgatar os tempos áureos do fisiculturismo, onde você tinha shapes estéticos. Tanto é que a gente tem a categoria masculina, que a gente tem exigência de altura e peso. Então você tem que seguir sempre uma harmonia. Se eu tenho 1,70, eu posso bater 79. Se eu tenho 1,75, eu posso bater 86. Então ela tem um padrão de altura, peso, para ninguém fugir de uma harmonia de corpo. Então todo mundo disputar numa certa igualdade, porque respeita a tabela. Então isso é o Classic Physique. Então ele traz um shape que exige também uma cintura amarrada, porém tem que ter perna bem trabalhada, bem cortada, uma dorsal avantajada e saber posar. Isso inclui no fisiculturismo, no Classic Physique, né? Que é o fisiculturismo clássico, remetendo. Então são critérios dessa categoria. Temos o bodybuilder, que o bodybuilder no Pro ele tem 212, mas são todos bodybuilders, que aí você tem o cara que hoje em dia, principalmente, foi pela evolução do bodybuilder, que se tornou muito freak, muito grande. As aberrações que você vê por aí. Então você teve que trazer o clássico para o pessoal que dá muita ênfase ainda para a linha de shape, para a estética, para a harmonia. Hoje em dia o que se exige muito no bodybuilder é o volume. Então os caras buscam atingir volumes extremos, com musculatura muito bem trabalhada, definida, freak mesmo. Freak que a gente chama é agressivo até certo ponto,
E são os shapes que mais impressionam, assim. Não tem como um bodybuilder open, assim, grandão, passar na rua e você não olhar e falar que o cara não é um bodybuilder. Mas pelo menos não deixa de ser inclusivo, né? Exatamente. Tá incluindo todo mundo. Exatamente. Verdade. Quantas vitórias você já teve, assim, na sua carreira? Algumas. Eu tenho uma estantezinha, graças a Deus, bem cheinha lá em casa já. É o lugar onde eu mais colecionei vitórias, que foi onde eu estreiei na NPC, que é onde eu comecei realmente a construir minha carreira no fisiculturismo. Foi na NPC, foi Rio Grande do Sul, e lá, na época, agora mudou alguns nomes, teve 3 campeonatos, tem 3 tipos de campeonato no ano. Eu fui campeão dos 3 da primeira Copa Bodybuilder Rio Grande do Sul, do primeiro Muscle Contest Mercosul da minha categoria classe A, eu sou campeão. Eu fui top 2 do Olímpia Sul-Americano em Buenos Aires, na classe A, na minha categoria. Já fui campeão overall bodybuilder no Rio Grande do Sul. Tenho vitórias em São Paulo. Algumas. Né? Gente, e outra coisa. Você falou até no começo, né, que normalmente as pessoas acham, tipo assim, cara, o bodybuilder é um burrão, né, que só deve ficar lá só treinando e passa Treino o dia todo, o dia inteiro treina, come e dorme. Na academia. Já sofreu alguns preconceitos, algumas coisas que você não gostou de ouvir? Primeira pergunta que eu sempre escuto das pessoas quando me veem até treinando ou que descobrem quanto tempo você treina por dia. Porque a imagem você treina umas 5, 6 horas, quanto mais melhor. Na verdade não, eu acordo todos os dias, às 4 horas da manhã, porque às 5 e pouco eu estou na academia, faço meu treino, porque eu tomo banho na própria academia, saio pro meu trabalho, que não tem nada a ver com fisiculturismo. Eu sou empresário, eu sou advogado, eu tenho empresa de montagem de lojas, sou formado em Direito, tenho meu AB, sou tributarista, sou gestor empresarial, nutrição, viu, gente? Formando em nutrição e terminando agora minha especialização em nutrição esportiva e hipertrofia. Fechando agora também. Gente, não tem E aí eu volto pra casa à noite, que é onde eu boto meus estudos em dia, que é onde eu faço mais 1 hora de cardio numa bike que eu botei na sala da minha casa para poder otimizar meu tempo. Então faço 1 hora de cardio estudando todos os dias, saio dali, faço minha janta, termino de jantar, preparo todas as marmitas do dia seguinte, organizo meu dia para no outro dia sair com a bolsa cheinha para mais um dia fora de casa. Ou seja, dizerem que a pessoa... Eu posso fazer uma observação em relação a isso? Claro. Se bem que eu quero desmentir ele, tá? Porque esse negócio da bicicleta na sala é mentira. É pra ele ficar gravando story e respondendo caixinha de pergunta que eu coloco lá. Não, mas é engraçado porque o Cássio, nesse último campeonato que teve, ele deixou uma mensagem na internet falando para os atletas para eles subirem lá e apresentar o melhor deles, que o resultado ele depende muito mais da arbitragem do que deles. Eles têm que ir lá apresentar o melhor deles e tal. E um dos atletas que ganhou, né, ganhou até o overall, que é o Emerson, ele é meu aluno na faculdade. E eu dou aula para licenciatura em educação física. Então, são para pessoas que vão ser professores de escola. E o Emerson é pequenininho, assim, igual o Cássio, né? Eles são pequenininhos. E aí, quando ele chega na sala, eu vi... As pessoas não falaram para mim, mas eu vi os olhares, tipo assim, o que ele tá fazendo na licenciatura? Por que ele não tá no bacharelado? Ele não é do fisiculturismo? Só que o Emerson, ele se apaixonou pela educação física escolar. Ele é um rapaz inteligente que estuda... Foi fazer prova uma vez no meio do cut e ele tava assim, tremendo. Eu falei, Emerson, a gente tem que conversar com o seu nutricionista, com o seu treinador. Você não pode, você tem que organizar isso. Você não pode vir fazer prova na época de contest, de cut, e todo seco desse jeito, porque tava um calor tremendo, ele de casaco morrendo de frio. Só que ele é um menino extremamente inteligente, super estudioso, tá fazendo faculdade. Então, assim, eu não sei por que esse preconceito de que o fisiculturista... ele não pode ser um profissional inteligente. Embora isso aconteça com todo atleta. Sim. Eu lembro que eu fui atleta e meu pai falou, não quero vagabundo dentro de casa. Mas eu acho que tem um médico que agora ele também é profissional de educação física muito conhecido, né, que faz muito podcast e tal, que ele é muito inteligente. Ele foi meu professor. E ele é muito inteligente. Ele trouxe uma outra visão do fisiculturista, porque ele traz a parte técnica, porque eu lembro até que ele dizia quando ele dava aula pra gente, fale pro seu cliente
da mesma forma que você aprendeu. Porque se você é capaz de aprender, ele também é. Sim. E aí eu acho que o Paulo trouxe muito isso, exatamente isso. Pro mundo do fisiculturismo. Ele tá mostrando que é um esporte como outro qualquer, que tem ciência, tem muita ciência, é difícil muita pra ciência. caramba. Muita ciência. Né? E tá dando esse valor maior pra eles, O entendeu? Paulo Musi, ele é incrível. Sim. Mas- Eu fui numa imersão com ele, o cara é. Tô fazendo. Top. Tive até aula com ele, fazendo certificado internacional em nutrição, e ele foi um dos professores. O mais forte dele ainda, que eu acho de tudo que sobressai, é o mindset dele. Ah, sim. Cabeça. A forma de encarar as coisas, enxergar. Então, é isso que, quando ele fala dos influenciadores, é isso que eu acho que o Paulo trouxe de muito positivo. Sim. Ele minha área era voleibol, né? Porque eu trabalhava com esporte. O Bernardinho sempre falava: não tem como você dividir o ser humano que você é do seu trabalho. Sim. Você é uma coisa só. Então, seus valores têm que estar de acordo com o atleta que você é. Eu acho que o Paulo traz muito isso. Você pode fazer, aí trazendo o que as pessoas me perguntam, porque eu e minha esposa sempre junto treinando, que era um caso que quando você falou que tem muito bodybuilder que não compete, no caso dela, ela leva muito mais vida de atleta que muito atleta por aí. Só não sobe no palco, né? É o padrão de vida dela, isso é natural dela. Sim. E não foi por influência minha no sentido de eu querer levar. Foi por admiração em cima da vida que eu levo, ela querer me acompanhar. Porque os melhores exemplos você não precisa impor nada. Os Isso melhores foi líderes não isso são aqueles que impõem, né? Acontece de eu sair da cama, muitas vezes, escondido, por ver que ela tá no sono pesado, começar a me arrumar. Quando eu olho pra trás, ela tá trocando de roupa e já tá vindo atrás. Assim, você vai me deixar pra trás? Nem hipótese alguma. E por uma opção que eu fiz conhecendo, não foi uma coisa instantânea, mas foi por buscar soluções para tornar isso cada vez mais agradável no sentido família, vida social. Eu levei o bodybuilder para dentro da minha casa no sentido mais agradável. Nunca exigi que entendessem minha fase de conta e show de off. Quem sabe o que eu estou passando sou eu, e que tem que se moldar e se entender para me moldar a minha família sou eu. E eu escolhi aquilo para minha vida. Eles não têm nada a ver com isso. Porque eu não posso tornar pesado para eles. Muito do preconceito também vem desses casos. Porque a pessoa que está ali competindo, que vai competir, às vezes se cerca numa caverna de tal forma que fica muito aversivo para seus familiares, as pessoas que têm que conviver com aquilo. Ele entra em casa, não conversa com ninguém, um cara extremamente estressado, não fala com a esposa, não tem um bom dia, eu transformei aquilo numa rotina nossa. Exato. A gente prepara a nossa comida junto, a gente vai fazer um cardio, eu botei minha bicicleta do lado do sofá, que ela assistia o YouTube junto comigo fazendo cardio, a gente conversando, visita sua mãe, minha mãe visita seus amigos, recebe gente em casa. Gostou isso é tanto fundamental. por eu trazer até o conhecimento. Não aquele bodybuilder que eu comecei lá atrás, que foi um pouco de porrada, mas foi o bodybuilder que eu transformei naquilo com base na minha vivência e nos meus estudos. Um bodybuilder de conhecimento que minha mãe admirou tanto, que minha mãe mudou completamente o estilo de vida dela. Sim, a primeira mudar. pessoa que troca mensagem comigo todos os dias é minha mãe me dando bom dia 4 horas da manhã, porque ela tá indo pra cima da bicicleta dela fazer 1 hora de pedal todos os dias. Ai, gente, que lindo. Todos os dias. Essa influência É aquela que eu vou comer, fazer minha segunda refeição pós-treino, ela senta junto comigo e fica: se eu comer isso aqui é diferente disso aqui, quanto que você acha que eu devo colocar de carbo nisso aqui? Uma pessoa que mudou de corpo, de cabeça, de estilo de vida completamente sem eu falar um A. Eu não montei uma ficha de dieta para minha mãe. Minha mãe se inspirou na minha mudança de vida e foi atrás. Então eu consegui trazer, através do fisiculturismo, benefícios trazendo da minha família. Eu agreguei à minha família o fisiculturismo. Eu não me isolei da minha família. Eu participo de festas de aniversário. Eu tava a última semana para competir, eu passei na sua dia, comprei um bolo de aniversário pro meu pai e vou sem comer um pedaço. Eu sei que eu não posso comer aquilo. Porque o importante é a sua presença. Você fez com que as pessoas entendessem que o importante é o momento que está vivendo com você. É que normalmente as pessoas acham assim: nossa, mas você não sei o que, você não come, ou você é antipático, ou você, nossa, muito fitness. Sabe? As pessoas não conseguem entender. As pessoas veem a palavra fitness, né, hoje em dia como se fosse eu acho que é muito uma coisa ruim, né? É como, mas isso aí é do ser humano, porque se você é uma pessoa que não bebe, você vai no bar só pra estar ali convivendo com as pessoas, você é a pessoa mal vista ali. Pô, deixa de ser careta, deixa de ser bobão, deixa disso, deixa de aquilo, só um golinho. É a mesma coisa que com certeza ele convive ou já conviveu. Ou se uma pessoa diferente, que não é do âmbito dele, vê-lo, vai tentar fazer. Pega aqui só um pedacinho, só um pouquinho.
Você pode ser o agressivo e se isolar. Sim. Ou você pode criar um respeito através da sua rotina, do seu estilo de vida, fazer aquela pessoa te admirar pelo que você faz, mostrar que não é só uma brincadeira ou uma onda, e a partir daquele momento elas passam a te admirar. Sim. E elas querem sentar do seu lado para trocar ideia com você sobre aquilo, às vezes é até chato, porque o que você não quer conversar sobre é sobre aquilo naquele momento. Verdade. E elas só vêm perguntar sobre aquilo, mas elas te respeitam. Elas já pensam até... Se elas fizerem a questão da sua presença, elas pensam na festinha dela, na hora de te convidar, falam: eu mandei fazer uma salada pra você, não sei o que você trouxe um refrigerante zero. Trouxe um refrigerante zero. Então você vê que, tipo assim, o respeito muda. Sim. A visão delas com relação a você muda. Mas tudo depende de quem assume essa postura ali. Isso aí. A responsabilidade é nossa como fisiculturista. Tá, eu sei quem faz as perguntas é você, mas deixa eu te fazer uma pergunta, claro, Cássio. Agora eu fiquei curioso. Você acha que o esporte, né, o fisiculturismo, te trouxe também esse autoconhecimento todo que você desenvolveu de quando você tá estressado, como você tem que agir e tal, o de relacionamento, porque você falou de várias competências aí que você foi desenvolvendo, a de gestão e tal, mas você acha que esse autoconhecimento de quem é o Cássio, o que eu quero pra mim, isso também foi desenvolvido? Perfeitamente. Minha mãe fala muito, eu sou uma pessoa completamente diferente do Cássio adolescente pro Cássio que é hoje em dia. Quem olha hoje, ela fala, eu demoro muitas vezes a te reconhecer. Não sei se foi a vida, não sei o que foi, mas eu tive uma transformação muito grande. A forma como eu sou frio para lidar com problemas. Eu não olho um problema, não alimento o problema, eu busco solução. E o fisiculturismo me trouxe muito disso. Você vive extremos, você vive uma fase de finalização. Se você quer continuar socializando, eu faço questão da minha esposa fazer uma refeição livre, peço uma feijoada para ela, tendo que comer tilápia e alface no almoço, para competir junto. Ela vai junto comigo, eu ajudo ela a preparar as marmitinhas dela, e eu sei que ela tá preparando uma para mim, para quando eu descer do palco tá ali me esperando, sacou? Isso é o princípio de qualquer relação. Irado. Você sabe que é engraçado? Teve uma consulta que ele foi com a Mi, com a esposa dele, e aí, quando ele tava fazendo o exame, né, eu cheguei, Mi, se ele estiver te forçando, me avisa que a gente vai lá e denuncia ele na Maria da Penha, entendeu? Pode falar comigo, ele é grande, mas nós somos dois. Aí ela, não, Léo, eu tô mais chata que ele com essas coisas e tal. Fiquei brincando e não, ela depois conversou comigo. Realmente é o estilo de vida que ela descobriu que ela também queria viver. Verdade. Muito bacana. Eu sempre falo, né, que pra mim esporte é vida, atividade física é vida e o esporte em si é vida. Porque o que te torna forte por fora te torna muito mais forte por dentro. E você consegue encarar tudo muito mais diferente, tem uma visão diferente. Porque quando você está no esporte, você tem que achar sempre a solução para que você consiga sair dali. Se você faz uma luta, você precisa sair, né? O esporte não combina com zona de conforto. Não combina. Nenhum e a deles. vida não combina na zona de conforto. Não. E a vida, eu sempre falo que nos pedem, tem que se mover. Então, se você consegue se movimentar sempre nessa parte do esporte, com certeza você vai muito mais além. Gente, eu vou encerrar esse episódio e a gente começa outro, porque tem muito assunto ainda. Quero agradecer a vocês, tá? Por estar aqui. Tô muito feliz. Eu acho que tem muito assunto aí pela frente. A gente que agradece. Gente, continue, curte, compartilhe. Tamo junto, tá? Beijo pra vocês. Tchau, tchau.